querida. Essa live promete. Ela já começou desconstruindo tudo. Aliás, eu tenho experiência para contar de hoje, que hoje, olha, Axis, hoje eu usei muito Axis, gente. Vocês têm noção. Hoje eu estou num espaço diferente e é isso que eu acho muito legal no Axis. Ele desconstrói essas, como é que eu vou dizer? Aquele caminho metódico que a gente está acostumado a fazer. Aquela vida muito quadradinha que a gente está acostumado a levar. O Axis convida a gente a ter um olhar diferente sobre as coisas. Então, o meu olhar para essa situação que eu passei hoje, sem o Axis, seria de puro aborrecimento. Nossa, eu ia ficar perdidinha. E agora, como é que eu vou fazer? Mas assim que aconteceu o contratempo de ficar sem a internet, olha, não demorou nada não. Eu logo pensei, bom, então eu vou ter que sair daqui, eu vou para o escritório do meu marido, lá a internet está funcionando, vou ter que sair de casa, tudo bem, pingo aqui minhas gotinhas de óleo essencial na minha máscara, eu uso tea tree e menta-pimenta e pego um Uber e vou embora e vou seguir a minha vida, não vou parar a minha vida, tudo que eu queria fazer, os meus atendimentos do período da tarde, porque eu não tenho internet na minha casa. Olha que beleza! Eu tenho um outro ponto de trabalho confortável que me oferece internet. Olha só! Como pode melhorar isso? Como pode melhorar, Aline? Eu juro para você que se eu não tivesse o pouco do conhecimento do Axis que eu tenho, eu digo pouco porque ele é assim, ele pode ser usado para tudo, em qualquer lugar, em qualquer sentido da sua vida. Se eu não tivesse essa aproximação com o Axis, de ler livros, o livro do Dan Hare, de ficar assistindo as várias palestras dos diversos facilitadores que a gente tem à disposição de graça ali no YouTube, de ter colegas como você que a gente pode conversar, trocar figurinha, trocar atendimento. Se eu não tivesse esse envolvimento, hoje teria sido um dia de muito aborrecimento, teria mesmo. E hoje, assim, e usando o Axis e esse conceito, porque o Axis é um estilo de vida, não é só uma ferramenta que você chega ali e toca em lugares pontuais do corpo da pessoa ou da cabeça da pessoa. É um estilo de vida. Se eu não tivesse esse conceito, caramba, eu ia estar perdendo de estar aqui hoje conversando com vocês. E é muito legal isso que você está trazendo. A Axis leva a gente para processar as coisas de uma maneira realmente diferente, que essa maneira mais comum que a gente processa, dessa mente racional, a gente consegue justificar muita coisa, inclusive justificar as nossas limitações. A gente consegue dar aula do porquê que a gente tem um problema e continuar lá. Então, assim, se essa mente racional desse conta, né, a gente não tinha os nossos problemas. E ele convida a gente para o que a gente chama de uma mente insana, que é a parte da nossa mente que é criativa, que faz pergunta, que está disposta a olhar diferente. Então é esse giro que faz toda a diferença, né, no processo. Total. E olha só o momento que a gente está passando. Todo mundo está sendo convidado a se reinventar, a olhar para talentos que não desenvolvia, para desenvolver, para poder se sustentar e continuar a sua vida, né? Então, o Axis faz a gente olhar para isso com todo o respeito e com toda a empatia que os nossos irmãos que estão sofrendo, que o sofrimento existe, a gente não tá aqui dizendo que não existe, mas eu posso olhar para isso e como é que eu posso contribuir, ser útil para essas pessoas. Não é embarcando na dor, porque aí eu vou sofrer, eu e ele junto, e ninguém vai ganhar com isso. O Axis, ele me convida a contribuir. Isso eu acho tão lindo. Esse termo, contribuição, Aline. Outro dia eu estava ouvindo isso. Esse negócio de ser leve ou ser pesado. Eu acho
lindo pra caramba isso do Axis. Contribuir é leve, ajudar é pesado. E eu fiz esse teste no meu corpo. Eu fazia o teste, eu perguntava para o meu corpo como é que ele se sentia quando eu falava ajudar. Aí esperava, silenciava. E eu sentia um certo peso, uma tristeza, uma coisa pesada, assim, estranha no meu corpo. Quando eu falava contribuir, quando eu falava colaborar, aí o meu corpo ficava, parece que alegre, ficava leve, ficava mais disposto. Gente, isso eu ouvi no Axis, Aline, e eu achei isso tão legal. No Axis a gente vai aprendendo a fazer as perguntas, como a Su está colocando, né? E perceber como é que isso reage no nosso corpo e seguir a energia da leveza. Então, ver o que funciona pra gente, né? Para ela fez essa pergunta, o corpo dela respondeu assim nesses 10 segundos. Então, ela optou, ela escolheu usar a palavra que é mais leve para ela. E a gente pode falar mais disso? Então, meu amor, já que a live vai ser assim, esse é o convite de Axis. Hoje vai ser uma live bem diferente. Gente, como cada encontro, o nome desse projeto é Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada. Dependendo de cada pessoa que eu vou entrevistar e a ferramenta, a abordagem daquele terapeuta, o dia ele se apresenta de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira muito pessoal, muito particular. E olha o que está acontecendo hoje com Barras de Axis, Aline. E como é a gente poder, em vez de parar quando vem uma dificuldade, fazer perguntas, né? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar? Qual é o presente que está aqui que eu não estou enxergando? Olha, eu posso dizer para você o presente que eu ganhei hoje com todos esses contratempos, inclusive esse agora, de você não estar aparecendo na tela. Para mim, na minha vivência pessoal, isso não é obstáculo para eu seguir a minha missão, para eu vir aqui dar o meu recado, para eu vir aqui ouvir você e para você fazer a sua contribuição com essas pessoas que estão aqui e que precisam te ouvir, precisam não, vou trocar o termo, tá? Cancela o que eu falei, escolhem. Precisa não, que escolhem. Nossa, tem tanta coisa, tem tantos detalhes no Axis, gente. Olha só como precisa é pesado e como escolhe é leve. Ai, meu Deus, é bom demais. Bom, então, peraí, Aline. Então, agora eu vou começar. Eu vou começar. Agora é sério. Gente, meu nome é Silvia Garcia. Idealizei esse projeto Terapeuta e a Sua Jornada para trazer aqui pessoas reais, pessoas que abraçaram a missão de serem terapeutas. O que é um terapeuta? Um terapeuta é um ser humano que gosta de outros seres humanos e que gosta de cuidar de seres humanos. Então, abraçar essa atividade é uma missão de alma, porque nós já estamos na segunda semana. A Aline está finalizando aqui com chave de ouro a segunda semana. E quem já passou por aqui e ouviu outras histórias deve ter percebido que o terapeuta, às vezes, resiste a entrar na missão porque não tem segurança, porque às vezes tem medo de largar um emprego seguro, com um salário já bem definido no final do mês, e não sabe o que vai dar, o que vai acontecer. Mas o chamado do coração fala mais alto e não adianta fugir. O terapeuta, ele já nasce terapeuta. Ele olha para a vida dele lá atrás, ele percebe que ele sempre foi o terapeuta da família, ele sempre foi o cuidador das pessoas, ele sempre foi o bom ouvinte. Então, ele sempre foi o terapeuta. E hoje, a gente está recebendo aqui a Aline Fernandes, facilitadora de barras de Axis, de todo esse conceito Axis que a gente trouxe aqui logo na introdução do nosso encontro, e também escritora para o público infantil. Bem-vinda, Aline.
Obrigada, Sil, pelo espaço. É uma alegria estar aqui com você, que é uma amiga querida, que também é praticante de Axis aí. E deixa eu me apresentar um pouquinho também. Eu falo aqui de Manaus, falar um pouquinho da minha trajetória de formação. Eu sou formada em psicologia, fiz pós em acupuntura, daí eu segui para hipnose. E foi depois disso que eu cheguei às barras de Axis. Hoje, dentro de Axis, eu trabalho também com os processos corporais, com o facelift, além dos workshops. Então, Axis é um mundo mesmo, tem bastante coisa, e eu fiquei bem encantada para falar dessa parte que é tão simples, que a gente não precisa necessariamente tocar num corpo, para a gente ter essa contribuição e que a gente pode usar no nosso dia a dia, que são as perguntas. Antes de Axis, eu usava muito mais afirmações. Acho que muita gente está acostumada aí com isso, né? Fazer afirmações para a saúde, para o bem-estar e tudo. E realmente acessar o poder das perguntas é um outro lugar, com possibilidades novas. Então é realmente um presente. Mas esclarecendo, dentro de Axis, a gente tem tanto a parte dos processos verbais, que são essas perguntas, né? Algumas a gente vai estar trazendo aqui hoje. E também tem os processos corporais, em que é feito o toque no corpo em lugares específicos, chamando as energias. Então, dentro dos processos de Axis corporais, o mais conhecido são as barras, que são 32 pontos na nossa cabeça, que registram aí os nossos pontos de vista sobre diversas áreas da vida. É uma contribuição fenomenal. Se você ainda não recebeu, não teve suas barras corridas, te recomendo, onde quer que você esteja aí no Brasil ou fora daqui, tem facilitadores espalhados aí pelo mundo. Então, experimente e veja por você mesmo como isso funciona. Mas a gente tem as perguntas, né, que podem ser usadas com ou sem os processos corporais. Tem uns amigos queridos aqui, Surana, tem uma torcida linda aqui já. Escuta, Aline, eu queria saber do ser humano, Aline, sabe? Para depois a gente entrar um pouco no Axis. E, gente, já avisando, não vai dar para falar tudo, tá? É muita coisa e é maravilhoso, porque aí precisa ter de novo, e isso é muito bom. A Aline, assim que recebeu o Axis, quais foram as suas sensações? Quais foram os insights que surgiram logo ali nas primeiras sessões? Então, deixa eu te contar como foi a minha primeira sessão. Eu estava no processo de formação de hipnose e eu estava no final de semana antes de viajar para ir para um módulo sobre depressão. Minha formação em hipnose é de um curso vivencial. Então, a gente, nesse curso, vivenciou aí as nossas depressões, tristezas, para a gente também acessar os nossos recursos com isso. E eu corri as barras e viajei um dia antes. E uma coisa interessante que eu percebi é que eu conseguia lembrar dos meus estados de tristeza, dos meus lutos, e eu via as pessoas ao meu redor lá no curso, assim, sofrendo a dor da depressão, do luto, e eu conseguia lembrar, mas eu não estava sentindo tristeza. Então isso não estava emocionalmente me afetando. E aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa diferente, porque eu via assim, todo mundo fazer essa reclamação: meu Deus, tá pesado, tá difícil. Eu digo, gente, pra mim tá leve, tem alguma coisa diferente. E aí eu comecei a perguntar: uai, o que eu fiz de diferente? Eu corri as tais das bases, tinha ouvido falar, fui recomendada. Na hora da sessão só dormi e babei, coisa nenhuma, não tive nenhum super insight, não vi nenhuma atividade, flores coloridas, nada disso. Eu só relaxei muito, mas eu tive essa resposta que eu achei bem impressionante, de como eu consegui lembrar de coisas com riqueza de detalhes e sem me sentir afetada por isso. E aí, quando eu retornei de viagem, eu digo, cara, eu vou investir nesse negócio, eu vou fazer umas sessões mais, e eu me propus a fazer um tratamento. E a segunda coisa que começou a acontecer comigo, você é encorajado quando você faz as barras ou qualquer processo de axizar,
utilizar o mantra, que é o Tudo na Vida Vem a Mim, com facilidade, alegria e glória, que eu estava comentando com a Sil, que estamos aí com a recomendação de fazer pelo menos 100 vezes ao dia, que é um presente esse mantra sozinho. E eu estava super praticando o mantra. E uma coisa desse mantra me chamava a atenção, que é a coisa da facilidade. Presta atenção nisso. Eu quero falar disso também. Porque assim, em geral, você vai falar, vamos fazer terapia, tudo que não se ouve falar é que é fácil. Se ouve dizer, faz bem, você vai melhorar, mas tem um lance assim de vai ser um processo, você não sabe quantas sessões são, vai ser um esforço, vai ter momentos desconfortáveis. Mas facilidade, alegria e glória dentro de um processo de autoconhecimento, aquilo para mim pareceu bastante diferente. Tanto que eu, praticando o mantra, comecei a desenhar, escrever ele por todo canto. E aí mandei uma foto linda pro meu terapeuta, que eu tinha feito uma mandala, tinha colocado lá o mantra no meio. E eu escrevi felicidade, alegria e glória. E aí ele, muito bacana, disse, tá muito bonito, mas assim, você lembra que não é felicidade, né? Que é facilidade. E uau! Comecei a me perguntar, né? Que lugares em que eu tô comprando o ponto de vista que ser fácil não é uma opção. Ser feliz até que dá, mas ser fácil é muito na contramão dessa realidade, né? Então, eu fui percebendo ao longo das sessões que eu recebi muita facilidade realmente com questões antigas que eu estava me debatendo, que eu estava buscando mil ferramentas, sabe? E buscando trabalhar conscientemente, fazer exercícios, e eu sempre fui de me desafiar. Então, quando eu faço terapia e tem tarefas, eu sou de fazer, sou de ler a respeito, de me engajar no meu processo de autoconhecimento. Mas eu nunca tinha percebido tanta rapidez e essa fluidez de você não precisar fazer esforço e você vê respostas, você vê a coisa acontecendo. Então, para mim, realmente, esse mantra, ele é um convite que eu procuro me lembrar sempre, né? E quando as coisas começam a pesar, engessar e ficar mais complicadas, eu começo a fazer as perguntas para ir abrindo esses espaços. A finalidade das perguntas em Access não é que a gente tenha respostas e a gente defina e explique, né? Mas a gente abre um campo de possibilidade toda vez que a gente faz uma pergunta. Então, as perguntas vão trazendo conscientizações e a gente pode acessar muito mais possibilidades. Então, para mim, isso é uma diferença. Inclusive, uma pessoa perguntou assim, Sil, se é necessário fazer perguntas, assim, se tem como a gente experimentar essa leveza sem as perguntas. Digo, que presente essa questão. Eu percebo que fazer as perguntas ou utilizar uma pergunta ou uma fórmula não é a questão, mas é essa postura de curiosidade. Sim. Essa postura de não solidificação, de colocar realmente... se colocar em dúvida se aquilo que você tomou como verdade absoluta é aquilo mesmo, né? Você está disposto a olhar além das definições, além das suas certezas. E se você pode fazer isso com uma pergunta, maravilha. Mas se você pudesse acessar essa energia, essa disposição para o novo de uma maneira diferente, pode ver, sim, muitos caminhos para você se abrir quanticamente aí para possibilidades novas. Eu gostaria de fazer uma contribuição dentro disso que você falou. Claro. Lendo o Access, ouvindo o Access, eu percebi que não seria nenhuma questão de fazer a pergunta porque eu estou na dúvida. Não é isso. É porque eu estou na permissão de que pode ser várias possibilidades e de que eu não estou engessada num ponto de vista. Eu vivi a vida inteira engessada, porque pessoas que não têm opinião são vistas como pessoas sem personalidade, como é que eu vou dizer? Fracas, sem identidade. Confusas. Isso, Maria vai com as outras. Então, na verdade, eu era assim mesmo. Aí depois eu vesti uma capa de que eu tinha uma opinião, porque aí eu queria ser
intelectual, inteligente, eu queria ter personalidade. E que opinião que eu tinha? Eu pegava a opinião dos outros, me encaixava dentro de opiniões que eu achava que realmente eram mais similares a mim, e pronto, eu entrava naquela caixinha e ficava presa ali. Gente, isso foi muito tempo, isso foi praticamente quase minha vida toda. Até que eu comecei com o Theta Healing, já me ajudou muito a desconstruir bastante coisa, mas o Axis, ele é muito divertido e ele traz a gente para essa leveza, porque é muito leve, eu não precisar ter opinião, eu não preciso. Então a pergunta é porque eu estou dentro da permissão de receber o que o universo tem para me dar. Eu não tenho dúvida, na verdade, porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de nada. Isso foi muito bom. Gente, ó, eu vou fazer aqui uma divulgação. Aline, vou pedir licença para você. Mas, infelizmente, a gente não vai ganhar nada no merchan. Como a gente aqui tá pelo amor... Aqui, ó, gente, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Adoro. Um pouquinho de marcação no livro. Não, só um pouquinho, viu? E nesse livro tem uma parte que fala assim, exercício. Tem um exercício, Aline, que eu adoro, que foi assim, um abridor aqui dentro do meu corpo. E eu fiquei fazendo esse exercício, gente, como eu amei. É assim, eu estou errado. Repita, por favor. Eu estou errado. Eu estou errado. Eu estou errado. Eu estou errado. Como é legal. Gente, como a gente despende energia falando que tá certo, querendo provar, insistir e convencer os outros de que a gente tá certo. E é muito interessante essa coisa do certo. A gente diz que é exatamente o que a gente acredita que é o certo pra gente que mais nos prende e causa crença limitante. Porque são aqueles aspectos inquestionáveis. É o que você é a sua verdade absoluta. Você diz, eu sou inteligente, ou eu sou burra, eu sou qual rótulo você quiser colocar aí. Eu sou doente, eu sou incapaz, ou eu sou muito extrovertida. E aí quando a gente define, a gente cria uma aliança, e tudo que não cabe dentro dessa percepção, muitas vezes a gente nem recebe. Pode até uma pessoa vir e trazer para mim uma característica diferente, trazer uma informação diferente, mas eu estou tão ali presa naquela definição que eu não me permito. Então, Axis e essa postura de fazer as perguntas tem a ver com a gente baixar as nossas barreiras para receber. Primeiro, para nos receber, e também para receber as pessoas, receber os pontos de vista das pessoas. Então as pessoas têm pontos de vista interessantes, a gente não precisa olhar para isso como uma verdade absoluta, inquestionável, né? E aí já tem uma outra ferramenta que a gente fala muito, que é o interessante ponto de vista. Então eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista. E essa é uma ferramenta para a gente lidar com o julgamento. Então, sabe, quando uma pessoa está julgando você, quando você está se julgando, quando você percebe que está julgando as outras pessoas, como seria você fazer interessante ponto de vista, tem esse ponto de vista, até isso dissipar? Ou você fazer pergunta, como pode melhorar? O que é certo sobre isso? E à medida que a gente vai fazendo as perguntas e repetindo essas perguntas, a gente abre uma possibilidade de perceber coisas novas. E a partir daí a gente pode escolher diferente. Quando a gente amplia a nossa capacidade de escolher, a gente amplia tudo que a gente pode receber. Então, como seria você receber muito mais dinheiro do que você tem nesse momento? Como seria você se abrir para ter muito mais saúde do que você já considerou? Né? Que possibilidades novas elas estão aí aguardando a gente, mas porque a gente está preso num ponto de vista, numa verdade absoluta inquestionável, a gente não permite que isso chegue para a gente, né?
Sim. E aí, aproveito para trazer uma outra pergunta que foi: existem as perguntas certas? A gente é muito legal. Uma outra contribuição de Axis, assim, para mim, é essa coisa de a gente perceber as polaridades, né? O certo e o errado. E quando a gente pergunta o que é certo sobre isso, né? Você diz que você nunca consegue fazer tal coisa. O que é certo sobre isso? Verdade que você não consegue? Verdade. O que mais é possível que você não considerou? Essas são algumas perguntas que a gente usa bastante. Mas o que a gente está querendo com essas perguntas? É abrir uma possibilidade nova. É explorar escolhas novas. Então, a pergunta certa, no meu interessante ponto de vista, é aquela que funciona para você. Então, você quer começar, você nunca exercitou uma pergunta como uma ferramenta. Você quer começar? Cara, começa com uma pergunta que seja básica. Como pode melhorar? Você pode fazer isso quando as coisas estão indo aparentemente muito bem, do seu ponto de vista, quando as coisas estão indo aparentemente muito mal. E aí você começa a observar o que mais é possível, como pode melhorar. São perguntas que a gente pode fazer para qualquer situação. Sim. Então, se tá legal, você pergunta e você expande. Não tá legal, você pergunta e você expande. Quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é tudo. Não é só tudo de bom, tudo de certo, tudo de bonito. E se a gente puder receber do bom e do feio, de todos os lados, de dentro da gente e de fora da gente também, o que mais é possível? Sim. Mas aí você trouxe uma fala aí que eu acho muito interessante. A gente tem muitas considerações, muitos pontos de vista para serem observados, né? Então, por exemplo, eu já estou tão bem, será que é justo eu falar assim, como pode melhorar? Puxa, tá bom. Mas já está tão bom, será que eu estou sendo ingrata? Porque tem tanta gente que não tem nem metade do que eu tenho e eu ainda estou querendo, como pode melhorar? Nossa, gente, você nunca está satisfeita com nada. Percebeu? As considerações que foram passadas pra gente, né? Então, outra consideração, o fácil. E assim, olha esse ponto de vista, né? O ponto de vista de que tem um limite. Né? Abundância tem um limite, dinheiro tem um limite, saúde tem um limite, amor tem um limite. Cara, já tem um bom relacionamento. O que eu vou pedir além disso? Cara, e se puder ser muito mais? E você exatamente não está visitando essa possibilidade porque você está arraigado nesse ponto de vista de que precisa limitar. É um ponto de vista de escassez. Sim. Que é verdade sobre isso. Sim. Mas esse ponto de vista de escassez, ele permeia a gente em tudo. Não é só no dinheiro, não. É nas amizades, nos relacionamentos, em todo tipo de prazer, do mínimo até um prazer maior. Tudo está permeado com essa cerca. É uma cerca, entendeu? Da limitação e da escassez. É impressionante, hein? Olha, eu trago uma imagem para mim assim da chuva, né? Você acha que tem que chover pouco ou que tem que chover muito? Você acha que a natureza está se importando muito com o seu ponto de vista ou ela vai chover quanto ela tem para chover? Né? E aí, por exemplo, você pode receber esse banho de chuva, você pode se abrigar da chuva, você pode aproveitar e aguar suas plantas. O que você vai fazer com isso? Você vai escolher, mas a abundância, a chuva está aí. A chuva cai, inclusive hoje caiu litros aqui em Manaus, choveu bastante. Mas assim, a abundância ela está disponível. Quanto você escolhe receber disso? Né? Ou quanto você coloca barreiras e se defende disso? Você sabe uma coisa que é muito simples sobre o receber? Cara, receber elogio. Como é que você faz quando uma pessoa diz, nossa, você é tão legal, eu adoro você, você tem essa característica, imagina, se defende? Ou você recebe? Sabe? Você tá com uma roupa legal, a pessoa elogia, diz, menina, foi baratinho ali na esquina. Já depreciando. Esse batom aqui eu tenho 10 anos. Né? Como seria a gente baixar as barreiras e
receber elogio. É uma forma muito legal de quebrar paradigma. E você está falando, Aline, e como eu já tenho esse exercício assim, de sentir, né, no corpo, de trazer isso para o corpo, a sua fala, ela me expande, ela abre aqui assim, sabe? Porque eu me jogo mesmo para permissão. Tem horas que eu me fecho, porque infelizmente a gente está aqui ainda no exercício, né? Mas eu tenho assim um olhar muito atento para quando eu quero voltar para aquele formato antigo, escasso, pequeno, limitado. Não, pelo amor de Deus. Eu não quero voltar mais para aquele lugar, pelo amor de Deus. Aí eu já saio correndo. Como pode... Eu corro na direção do como pode melhorar e vou embora, sabe? Certo. Mas então, querida, eu queria saber da Aline Fernandes, qual foi, assim, um momento impactante da Aline que ela falou assim, uau, eu nunca teria feito isso, cara, que louco! Olha, tem uma experiência que para mim foi quando eu mudei para o meu consultório hoje. Eu encontrei um lugar adorável e tudo, mas tinha algumas reforminhas assim por fazer, algumas coisas que precisavam ser providenciadas. E eu fiquei nessa, cara, eu aceito ir para esse lugar, eu preciso providenciar isso, eu não conheço ninguém que faça isso, não. E eu estava praticando o que mais é possível, como pode melhorar. E na hora que veio a contração de, será se eu dou conta, será se eu sei? Eu digo, ok, o que mais é possível, como pode melhorar, o que mais é possível, como pode melhorar. E alguns dias depois, o meu tio falou com a minha mãe e ele disse, eu ajudo. E ele foi pra lá e num dia resolveu tudo, assim. E eu não pedi isso diretamente dele. E pra mim foi tão mágico como ele apareceu na hora que eu precisava. E veio, e assim, foi muito mais rápido do que eu imaginava que seria. E logo eu pude abrir os atendimentos e realmente, assim, usar essas ferramentas traz essa facilidade, essa leveza. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, que quando a gente suspende as nossas barreiras para a gente não receber, com medo de sofrer, com medo de dar problema, a gente corta o nosso receber. E quando a gente perceber que a gente está nessa contração, como seria você pedir para você mesmo, né? Baixar as barreiras, baixar as barreiras, baixar as barreiras, baixar as barreiras. E mais, pede para aumentar. Estão falando mal de você? Pode aumentar. Estão falando bem de você e você está sentindo contração? Pode aumentar. Recebe essa energia, sabe? A gente fala assim, em vez de apagar a sua luz, de tentar se esconder, brilha mais. Então olha para esse incômodo e pede para vir mais, para você ter consciência e fazer uma escolha diferente. Você não precisa ficar ali contraído num quentinho lá da nossa zona de conforto e sem sair do lugar. Porque essa paralisação para o nosso receber. E aí, sem receber, a gente não consegue ser quem a gente é, a gente não consegue fazer novas escolhas e aí a gente se trava. Então, a gente pode acolher, sabe, esses momentos. Todo mundo tem momentos que percebe a contração, né? Então, cara, você pode lembrar também, a gente fala muito em Access, de viver em incrementos de 10 segundos. Então, nesses 10 segundos eu vou chorar, eu vou reclamar, sabe? Eu vou colocar isso pra fora. Mas daqui a 10 segundos eu posso escolher outra coisa. Então, se permita. E talvez, ok, eu não quero só 10 segundos, não. Eu quero tirar um dia de fossa e chorar e, sabe? Beleza. Se dá esse tempo, se permite também, sabe? Seja gentil com você. E aí, se pesou, a gente diz que o que é leve, o que expande a gente, como você estava falando aí do seu corpo, é o que é verdade, é o que funciona para você. Se tá pesado, deve ser mentira ou não funciona para você. Então, percebi que tá contraído, que tá pesado, que não tô respirando aqui dentro. Como pode melhorar isso? O que mais é possível aqui? Mas, Aline, você está trazendo...
Ei, mas você está trazendo algo que eu espero que as pessoas que estejam por aqui circulando pelo nosso encontro percebam isso, que para você sentir se é leve ou se é pesado, você precisa de um mínimo para parar e para sentir, porque não é andando, sei lá, eu acho que é assim, também não posso ter certeza de nada. Né? Eu não quero dizer aqui de uma maneira muito enfática, porque eu não tenho certeza de nada. Lembra? A gente começou assim. Mas eu convido que a pessoa pare um pouquinho, respire e pergunte isso para o seu corpo. Ele é gentil, ele responde tudo o que você perguntar. Mas para você ouvir, é necessário um pouquinho assim, ó, de tempinho para você conseguir ouvi-lo. Porque quando um corpo vem a gritar, sai de baixo. Escute o sussurro do corpo, gente. Porque o sussurro do corpo, ele é gentil, ele é amoroso, sabe? Agora, quando o corpo grita, rapaz, é a doença. A doença é o grito do corpo, é a dor. É a paralisação. Entendeu? É a morte. A morte em vida. É o corpo gritando, ou o corpo já cansou. Ele não quer gritar, ele não tem força nem de gritar mais. É a pessoa que está morta, andando assim na vida. Vivendo então, sem assim, viver. Então, assim, essa é uma contribuição que eu venho trazer, e é uma contribuição que eu falo diante das minhas vivências pessoais. Sabe, Aline? Diante também de vivências de consultório, de pessoas que a gente conhece, irmãos que esses clientes se tornam irmãos, se tornam família. Então eu fico observando isso, sabe, querida? E eu sou muito grata por você lembrar a gente aqui de olhar para o corpo assim. E para mim esse é um presente de Access também, poder incluir o corpo na sessão, poder incluir o corpo no nosso dia. Então vamos falar um pouquinho sobre o leve e o pesado, né? Acho que essa é uma contribuição bem bacana. Então aí, onde seu corpinho tá, só respira um pouco, se conecta com o seu corpo. Você pode colocar a sua mão em algum lugar no seu corpo, percebe sua mão tocando seu corpo também. E como seria de você dizer, oi corpo, você está aí andando com ele, desde que você acordou, fez tanta coisa. Recebe a gratidão de você por esse corpinho que você tem, do jeito que ele está, como ele está. Oi corpo, obrigada por estar aqui para mim. E aí você começa a dizer para você mesmo aí, seu corpinho, baixar as barreiras, mais. Pede para as suas barreiras serem baixas, mesmo que você não tenha clareza de como isso é, só peça. Baixar as barreiras. Isso. E aí você pode perguntar, corpo, o que é leve para você? Quando a gente faz uma pergunta, às vezes o corpo pode te responder com uma sensação, com uma imagem, com um sabor, com uma ideia. Então, de repente, você faz essa pergunta e você se vê aí caminhando, pegando um solzinho, nem que seja da janela da sua casa, se você está na quarentena e não tem quintal. O que seria uma contribuição para o seu corpinho? Pergunta isso. Percebe quando você tem essa ideia, se isso fica leve, se isso expande ou se isso pesa. Para a gente reconhecer o leve e o pesado, eu gosto muito de usar o exemplo da comida. Lembra de uma comida, de uma fruta, de algo que você come e se sente nutrido e faz bem para o seu corpo? Lembra, assim, você comendo, se você gosta, como é que é a sensação no seu corpo fica? E lembra uma coisa que te faz mal, porque você não suporta você comendo isso. Não dá uma sensação que alguma coisa trava? Isso é o pesado. Então a gente pode perguntar para o nosso corpo o que é leve e o que é pesado. O corpo é leve para você ler esse livro?
corpo é leve para você comer essa comida? O corpo é leve para você sair com essa pessoa? O corpo é leve para você fazer esse negócio? O corpo é leve para você esse anúncio de trabalho para alguém? Então, você pode perguntar para tudo, mas mais do que isso, sabe? Perceba o seu corpo respondendo. E se você está ouvindo isso, é a primeira vez que você está ouvindo, você nunca praticou e está muito esquisito para você, tudo bem, né? Quanto mais você faz, mais fácil fica. Geralmente nas sessões de Access e nas classes de Access, isso é algo que a gente sempre conversa. Tem muitos Zooms e vídeos sobre esse assunto, você pode pesquisar mais. Mas fica com essa informação aí para você, que é possível você acessar esse seu leve e seu pesado, né? E há muitas formas de fazer isso, eu estou colocando aqui uma possibilidade. Mas eu queria pedir para vocês escreverem quem conseguiu perceber, quem não conseguiu, para ver se a gente consegue contribuir ainda mais sobre essa questão do leve e do pesado. E é muito legal a gente lembrar que o nosso corpo não é o nosso ser infinito, mas é o nosso corpo que come, é o nosso corpo que veste, é o nosso corpo que usa dinheiro. Então, como seria a gente perguntar para o corpo também, sabe? O que ele quer falar para a gente sobre as experiências? Sim. Olha, eu senti, você me levou dentro da sua fala e, assim, a tua voz é muito suave, né? Ela é muito gostosa. Então, assim, eu já entrei num espaço de serenidade, sabe? De abertura, já muito relaxante, muito gostoso. E você É sério, Aline. E aí você conduzindo essas perguntas dessa maneira assim que você faz, é uma contribuição muito gostosa, muito calorosa para o nosso corpo, que merece um carinho, que é um carinho que não vem de um hidratante, não vem nem de uma massagem, vem... Não é externo. Não é uma coisa que está aqui dentro. Vai para um outro lugar, querida. Muito gostoso. Mas sabe, Sil, o nosso corpo ele quer colaborar com a gente. E ele fica tão feliz quando a gente lembra que ele existe e pergunta dele. Fica. Nossa, sabe, teu corpo não está esperando há quanto tempo que você olhe para ele e contribua com ele. Ele está aí gritando, está tentando chamar a tua atenção de várias formas. Sim. E se você é gentil, ele também pode ser muito gentil com você, né? Você abre possibilidades novas. Total. E Sil, eu já tive diagnóstico de fibromialgia. Então, assim, eu já lutei muito com o meu corpo, sabe? Eu sentia muita dor, já tive que ir a muito médico. E quando eu fazia um acompanhamento não holístico, e exatamente foi assim que eu conheci as terapias alternativas, eu saía de um profissional com encaminhamento para 3. E eu sempre ouvia, olha, isso aqui você trata comigo, isso aqui você vai no fulano, isso aqui você vai no ciclano. E eu nunca conseguia ser olhada como um todo. E hoje, assim, poder incluir o meu corpo e estar em paz com o meu corpo, e perceber que tem um dia que meu corpo está pesado e eu uso os processos corporais, as perguntas, e o meu corpo responde, e aí eu consigo sim fazer algo diferente. Isso para mim é um presente, sabe? Eu não precisar mais ir para um hospital para precisar de uma intervenção que eu não sentia que era gentil para o meu corpo. Encontrar outros recursos aqui internos que eu mesmo posso fazer, isso é muito bom, sabe? Poder estar ok com o meu corpo. E hoje eu sou muito grata porque eu tenho uma rotina que eu consigo fazer várias coisas e o meu corpo me dá todo o suporte. Então eu sei o quanto o corpo realmente é um aliado, assim. Eu sou muito grata ao meu corpinho aqui. Sem ele a gente não conseguia nem papear. E ali, realidade. E outra coisa, meu amor, essa conversa que você convidou a gente a fazer com o nosso corpo se expande para outros corpos, para os nossos vários corpos que nós temos aqui, né? Então, assim, ele vai no fundo da nossa alma, né? São nomes, as palavras são tão pequenas, né? Elas não conseguem expressar de verdade aquilo que a gente sente, né? Então eu estou conversando com o meu corpo, eu estou conversando com a minha alma também, e vice-versa, né? É integrado. A gente não está dividido, né, Sil? A gente consegue
conversar com esse todo que a gente é. Nós somos seres infinitos. A gente tem muitas possibilidades aí, né? Querida. Um beijo, Fran. Obrigada pelo feedback. O Vinícius Franco de acupuntura, que lindo. Ô, querida, dava para você falar sobre o seu livro infantil? Não tem o Diário da Aline? Não, eu tinha um perfil chamado Histórias da Aline. Histórias da Aline, isso era esse, querida, que eu tava confundindo. Que hoje eu tô nutrindo aqui o Aline Fernandes terapeuta, mas o livro continua lá. Antes só de falar do livro, tem uma outra pergunta que eu achei bem legal aqui, que me mandaram na caixinha do direct, que foi: nos conhecer aumenta o poder das perguntas? E olha que legal, né? Quanto mais específico, quanto mais claro você é com você e com seu corpo, você vai perceber com certeza respostas que também vão ser mais claras. E quanto mais você exercita isso, mais fácil fica. Então, sabe, as primeiras vezes que a gente faz perguntas, às vezes a gente tem a impressão que a resposta sai meio confusa. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Eu, logo que comecei, às vezes eu perguntava uma comida e ela comia e não dava bem. E eu digo, por que isso está acontecendo? E eu fui me dando conta também do quanto eu não ouvia meu corpo. Então, a gente leva um tempo até para aprender a ler o nosso corpo falando com a gente, porque ele responde. Só que às vezes a gente não está habituado com essa linguagem. Sim. Então, à medida que você pratica, vai ficando cada vez mais fácil. Então, sim, você se conhecer e ser mais específico, com certeza vai te trazer aí mais clareza com você e com seu corpinho. Sim. E sobre o livro, eu sou autora de 5 minutos, viu? Sim. Um é o Fada das Possibilidades, em que eu sou autora, e o outro eu sou coautora do Pedrinho Super Calma. Esses livros são metáforas e utilizam a linguagem das histórias, não só para as crianças, né? Embora sejam livros direcionados para uma linguagem infantil, as metáforas falam com a gente em qualquer fase da vida. Sim. Então são histórias utilizando a linguagem da hipnose ericksoniana, que trabalha bastante aí com as metáforas, para ajudar as crianças a se conhecerem, né? A saber sobre as suas emoções, a entenderem o seu mundo. E eu amo essa possibilidade de a gente falar sobre os afetos, sabe? De uma maneira leve, com histórias, com recursos. E tem muita coisa bacana aí. Se vocês quiserem saber mais, podem me mandar um direct. Eu vou ter o maior prazer em tirar dúvidas, seja sobre as coisas que a gente falou nessa live, sobre os livros. E o que mais é possível, o que mais podemos criar juntos, né, Sil? Ai, total. Gente, a live foi totalmente diferente, desconstruída, como o Axis gosta de fazer, sabe? E a gente construiu uma live. Imagem tenho. Não tem imagem, mas tem tudo que a gente precisa. A nossa verdade, o nosso coração, a nossa qualidade de presença. É isso que tem aqui nessa live, tá bom? Então, isso foi um exercício fantástico que o Axis trouxe pra gente hoje. Como pode melhorar? Eu vou fazer assim, do jeito que dá, e saiu muito bom. A gente não deixou de fazer a nossa contribuição por causa de um problema técnico. Já pensou? Se a gente barrar a nossa vida por causa disso? Não, a gente está aqui se entregando para vocês do jeito que a gente é, do jeito que a gente pode. E hoje foi assim. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, porque você está fechando aqui a segunda semana. Terceira semana já está fechada, daqui a pouco eu estou lançando a agenda. Quarta semana já está fechada. E é isso. Como pode melhorar? O que mais é possível? No início do mês eu vou estar com uma turma de As 4 Ferramentas para a Felicidade, que é um workshop de Axis, que é maravilhoso. A gente inclusive treina lá o leve e o pesado. Então se você quiser mergulhar e saber mais disso, também me manda no direct que eu vou contar aí para vocês. E eu sou grata pelas perguntas, grata pela presença de cada um aqui, grata pela Sil. Sem a energia de vocês, a gente não consegue construir nada. Isso é reino de nós, né? Essa é a contribuição da sua presença e da nossa presença e dos nossos saberes. E é isso que permite a gente construir algo aqui junto. Gratidão a todos nós.
Gratidão você, meu amor, essa leveza, essa ternura, essa coisa gostosa, assim. Hoje você presenteou a gente com a sua voz. A gente deu mais atenção à sua voz e não se distraiu com o visual. Olha que presente isso. Gente, quanta mensagem tem hoje aqui para mim. Eu não sei para vocês, mas para mim foi assim um presente poder vencer obstáculos que apareceram no meu caminho e que eu não deixei que isso impedisse da gente estar aqui hoje. E eu sou grata ao Axis, que o Axis deixa a gente sempre para cima, no alto astral, com responsabilidade e com consciência, porque a pergunta vem: como pode melhorar? Entendeu? Olha para aquilo, aonde você vai quando você faz uma pergunta dessa, né, Aline? Com certeza. O que mais é possível que a gente nem considerou? Como seria a gente fazer mais perguntas do que ter as coisas definidas e certas? E a contribuição que pode ser para nós, né? Isso. A gente está abrindo aqui um espaço de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, quando você se permite, você precisa estar num lugar de confiança, sabe? Num lugar de humildade, de generosidade, de simplicidade. E foi isso que a gente fez aqui hoje. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo final de semana. É permissão, né, Sil? Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Isso. Nos permitir possibilidades novas, permitir ser quem nós somos, permitir receber do nosso corpo, né? Permitir errar, permitir acertar, né? Permitir fazer de novo. Lembra do exercício do Dei Ré? Eu tô errada. Como a gente pode se divertir com isso, em vez de engessar, né? E outra também que eu acho legal, a gente pode falar a frase maluca? Pode falar? Essa tá liberada? Pode, tá. Então vamos lá, gente. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Mais 5, 10? Quantas? Pelo menos 10. É excelente quando você tá sem sono, tá com insônia, repete essa frase aí até você cansar. Você vai dormir feito um anjinho. Pronto. Que mais Ó, receita de sono de Aline Fernandes. Pode isso? Te dá um nó no cérebro e deixa a gente dormir. Segunda-feira tem mais. Vou lançar a agenda. Obrigada, Aline. Gratidão.